Nasceu nos anos 90, no México, uma época em que a esperança desmoronava mais rápido que o valor da moeda local. Seu pai biológico sumiu quando você tinha 3 anos, e sua mãe preencheu esse vazio com um padrasto cuja única habilidade era transformar oxigênio em bafo de álcool. Para ele, você não era um filho, mas um investimento que ainda não dera retorno. O negócio dele era simples: deixava você num cruzamento movimentado sob um sol escaldante com uma única missão: 50 pesos por dia. Hoje isso parece trocado, mas na época equivalia a 3 vezes o salário mínimo. Se voltasse para casa com um centavo a menos, o jantar era substituído por uma surra. Logo aprendeu que contar com a caridade era um péssimo negócio. Por que esperar por esmolas quando podia simplesmente tomar o que queria? Você parou de pedir e começou a pegar. Enquanto outras crianças choramingavam por moedas, você diversificou suas fontes de renda para pequenos furtos. Mãos rápidas, cara de anjo, zero arrependimentos. Graças a essa rotina, nunca mais deixou de bater a meta. Aprendeu cedo a primeira lição do mundo real: ninguém dá nada a ninguém, você precisa arrancar. Um dia, seus dedos ágeis tiraram um tesouro do bolso de um executivo distraído. Não era uma carteira, mas um Game Boy original, daqueles cinza e quadrados. Pela primeira vez, tinha controle sobre algo na vida. Ficou tão vidrado naquelas telinhas verdes que esqueceu completamente da cota diária de 50 pesos. A surra daquela noite era inevitável. Machucado e humilhado, se encolheu num canto para encontrar paz no jogo, mas cometeu um erro de principiante. Esqueceu de silenciar o volume. O som dos beats chamou a atenção do monstro. Ele arrancou o aparelho de suas mãos. Pela primeira vez, seu instinto de luta ou fuga escolheu lutar. Você revidou. O resultado, outra surra brutal e um despejo imediato para as ruas frias. Com fome e sem rumo, encontrou abrigo num terminal de ônibus. Foi quando viu um motorista jogar fora uma pilha de bilhetes não usados. Seu cérebro criminoso enxergou uma oportunidade. Podia revendê-los. Mas havia um obstáculo técnico. Precisava do furador oficial para validá-los. No dia seguinte, aplicou seu primeiro golpe de engenharia social. Abordou um motorista com aquela energia de criança órfã e inocente, perguntando onde comprar o equipamento para um trabalho escolar. As pessoas são sempre o elo mais fraco de qualquer sistema de segurança. Ele deu o endereço, você foi lá e pegou emprestado o furador. A estrutura estava montada. Hora de agir. Com o furador roubado, tinha transporte gratuito para sempre. Mas bilhetes de ônibus não enchem barriga. Então decidiu inovar no mercado. Começou a vender as passagens para os vizinhos com 90% de desconto. Os negócios explodiram. Pela primeira vez, seus bolsos estavam pesados. Foi aí que descobriu sua verdadeira vocação. Percebeu que trabalho duro é coisa de quem não tem imaginação. Golpes são infinitamente escaláveis. Aos 12 anos não sonhava mais com brinquedos. Visualizava a escritura de uma casa, mas toda bolha financeira estoura um dia. Sua operação chamou atenção. Foi levado à delegacia e o policial fez a pergunta mais assustadora possível: quem é seu responsável legal? Seu sangue gelou. Sabia que se ligassem para o padrasto, ele não apareceria para pagar fiança. Viria apenas para dar um soco e dizer: eu avisei. Naquele momento de desespero, sua mente criminosa evoluiu. Deixou de ser um ladrãozinho e se tornou um ator de método. Invocou camadas cirúrgicas de manipulação. Construiu uma narrativa perfeita. Você não era o cérebro, era a vítima. Contou aos policiais que o padrasto o obrigava a roubar, que ele comandava o esquema dos bilhetes e que batia se não cumprisse as metas. Você distorceu o sistema misturando a verdade inegável dos abusos com a mentira da sua inocência. Os policiais investigaram. Os vizinhos confirmaram os gritos e a violência. Seu plano funcionou como um relógio. A polícia viu uma criança indefesa, não um mini investidor do crime. Seu padrasto foi preso e você acabou no sistema de acolhimento familiar. O destino sorriu para você. Foi parar com um casal jovem e rico que não podia ter filhos. Não só escapou da cadeia, como fez o maior upgrade social da sua vida. Na nova casa tinha tudo o que sempre lhe faltou: refeições quentes, lençóis macios e pais que praticamente o idolatravam. Mas o que realmente capturou sua alma não foi o afeto familiar. Foi aquele computador bege em cima da mesa. Aquela máquina era anos-luz à frente do seu antigo Game Boy. Você se tornou um recluso. Para alimentar sua curiosidade, seus pais contrataram um professor particular. Foi o maior erro deles. O tutor ensinou a sintaxe, mas você destravou o modo Deus da programação, um universo onde você era o arquiteto e as leis da física eram o que você codificasse. Veio então a explosão da internet. Você percebeu uma verdade hilária: a maioria das pessoas trata seus computadores como torradeiras mágicas. Não tinham a menor noção de segurança digital. Para testar sua teoria, criou um malware disfarçado de carta de amor virtual. A estupidez e a curiosidade humanas fizeram o trabalho pesado. Mais de 100 mil pessoas abriram aquele e-mail procurando um admirador secreto, mas levaram um golpe no lugar. Suas telas travaram num looping infinito de um gato animado rebolando. Não pediu resgate. Dinheiro era pouco quando se tinha poder absoluto.
Só queria humilhar o mundo do conforto do seu quarto. Você entrou numa onda de ataques, explorando erros humanos em vez de falhas de software. Estava derrubando tantas vítimas que a imprensa lhe deu um apelido, o hacker do gato dançante. Um dia cansou de pegar peixes pequenos. Seu ego precisava de um desafio de verdade. Então mirou no maior predador do oceano, a CIA. Não usou supercomputadores ou lasers de filme. Usou algo muito mais letal, paciência. Com algumas linhas de código e um pouco de inteligência de fontes abertas, começou a vasculhar a vida pessoal dos figurões. Descobriu uma verdade ridícula: os espiões mais poderosos do mundo têm uma segurança operacional péssima. Encontrou apelidos carinhosos, endereços residenciais, números de telefone e datas de aniversário. Esses pequenos rastros digitais eram as chaves do reino. Escolheu seu alvo, o próprio diretor da CIA. Aquilo foi sua obra-prima de engenharia social por telefone. Usou um software de modulação de voz que você mesmo programou para soar como um homem de meia-idade esgotado. Ligou para o suporte técnico da operadora de internet dele. A atendente era uma funcionária mal paga, contando os minutos para o fim do expediente. Ela fez as perguntas de segurança padrão e, graças à sua pesquisa, você tinha todas as respostas na ponta da língua. Em menos de 5 minutos, invadiu a conta e redefiniu a senha. Agora tinha acesso total ao e-mail pessoal do chefe dos espiões. E lá estava o Santo Graal, um formulário SF-86 vazado, com números de previdência social, históricos médicos e segredos sujos de milhares de agentes de campo. Poderia ter vendido isso para uma potência estrangeira. Poderia ter destruído toda a rede de inteligência dos Estados Unidos. Mas não fez nada disso. Não era pelo dinheiro. Só queria deixar sua marca na parede, provar que era a pessoa mais inteligente da sala. No dia seguinte, começou a minerar os dados. Não estava apenas folheando arquivos. Usou teoria dos grafos para mapear conexões. Logo, as peças soltas do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E os hackers. Em segundos, os primeiros arquivos começaram a vazar em fóruns obscuros, sites de denúncia e até em plataformas mainstream que não podiam ignorar o volume de provas. O mundo acordou com uma enxurrada de documentos classificados, gravações de áudio e vídeos que expunham não apenas a corrupção, mas a arquitetura inteira do sistema. Não eram vazamentos isolados, era um tsunami. O repórter, agora com as mãos cheias de material explosivo, publicou a primeira matéria em seu blog esquecido. Em menos de uma hora, o link foi replicado em redes sociais, fóruns de discussão e até em grupos de mensagens privados. A narrativa não era mais controlável. O que começou como um fio solto se transformou em um novelo desenrolado à força. Jornalistas de veículos tradicionais, inicialmente céticos, não tiveram escolha a não ser correr atrás das migalhas digitais. A hashtag verdade ou acidente começou a trendar globalmente, acompanhada de trechos de documentos que mostravam como guerras eram fabricadas, eleições manipuladas e crises humanitárias exploradas como negócios. Enquanto isso, os hackers ativaram a botnet. Milhões de dispositivos infectados, de smartphones a servidores corporativos, começaram a bombardear sites governamentais com requisições. O ataque DDoS não era apenas para derrubar páginas, era uma cortina de fumaça. Enquanto os técnicos da CIA e do Pentágono tentavam conter o caos digital, os arquivos continuavam a se espalhar, agora em torrentes criptografados que se multiplicavam como células cancerígenas. Cada vez que um servidor era desligado, 3 novos surgiam em países com leis de privacidade frouxas. A internet, aquela criatura que eles mesmos haviam ajudado a criar, agora os devorava por dentro. Você assistia a tudo de um quarto de motel com paredes finas como papel, o laptop aberto sobre uma mesa manchada de café. A tela mostrava feeds ao vivo de câmeras de segurança hackeadas, agentes correndo em corredores de Langley, políticos em pânico em reuniões de emergência, generais gritando ordens contraditórias. Era como observar formigas tentando conter um incêndio florestal com copos d'água, mas você sabia que a vitória ainda não estava garantida. Eles não eram amadores, tinham recursos, influência e, acima de tudo, a disposição de queimar o mundo para salvar a própria pele. Foi então que o celular vibrou. Um número desconhecido, mas você reconheceu o padrão, um código de área de Washington seguido de dígitos que não existiam em nenhuma lista pública. Atendeu, do outro lado, uma voz calma, quase entediada. Sabemos onde seus pais estão, podemos tirá-los em segurança, mas você precisa parar isso agora. A oferta era tentadora. Mas você já tinha visto o suficiente para saber que promessas assim vinham com armadilhas. Como eu sei que não vão matá-los assim que eu desligar? Perguntou. A resposta veio sem hesitação, porque se fizéssemos isso você detonaria o resto dos arquivos, e nós dois sabemos que você tem cópias espalhadas por aí. Era verdade. Você havia preparado uma rede de Deadman switches, sistemas que, se você fosse capturado ou morto, liberariam automaticamente todos os dados restantes. Mas eles também sabiam disso. O jogo havia mudado. Não era mais sobre quem tinha mais informações. Era sobre quem tinha mais a perder.
e naquele momento você percebeu que a única moeda de troca que restava não era a verdade, era o caos. Desligou o telefone, abriu um novo arquivo no laptop e digitou uma única linha de comando. Em algum lugar do mundo, servidores começaram a processar uma ordem irreversível. Você não estava mais vazando documentos. Estava reescrevendo o código-fonte do sistema. Os arquivos que ainda não haviam sido divulgados não eram apenas provas, eram armas, e você acabara de ativar o detonador. A primeira explosão não foi física, foi digital. Bancos de dados de agências de inteligência começaram a se corromper, não por ataques externos, mas por instruções internas que você havia plantado semanas antes. Sistemas de rastreamento de alvos, listas de informantes, registros de operações secretas, tudo começou a se autodestruir em cascata. Era como assistir a um prédio implodir em câmera lenta, mas em vez de tijolos e concreto, eram bits e metadados que desabavam. A segunda explosão foi mais barulhenta. Em uma base militar no Oriente Médio, um drone de vigilância recebeu coordenadas falsas e desviou de sua rota, transmitindo imagens ao vivo de uma operação secreta para um canal de notícias. Em Moscou, um servidor do FSB começou a enviar e-mails anônimos para jornalistas ocidentais, expondo operações de desinformação russas. Em Pequim, um sistema de censura falhou por exatos 17 minutos, tempo suficiente para que milhões de cidadãos acessassem sites proibidos e vissem, pela primeira vez, o que seu governo escondia. A terceira explosão foi a mais silenciosa e a mais perigosa. Você enviou um único arquivo criptografado para um endereço de e-mail que só seria aberto por um destinatário específico, um general aposentado, conhecido por sua integridade, mas também por seu acesso a círculos de poder. Dentro do arquivo havia uma lista de nomes de políticos, seus, juízes e ao lado de cada um número. Não era dinheiro, era o código de uma conta offshore. Não eram suspeitas, eram provas. E não eram apenas americanos, eram dezenas de países. A mensagem era clara: se algo acontecesse com você ou com seus pais, aquele arquivo seria divulgado para todos os grandes veículos do mundo. Não era um blefe, era um seguro de vida. Agora a bola estava com eles. Você havia jogado todas as cartas na mesa. Não havia mais segredos, não havia mais controle. O que restava era uma pergunta simples: até onde eles estavam dispostos a ir para manter o mundo no escuro? E, mais importante, até onde você estava disposto a ir para trazê-lo à luz? O celular tocou novamente. Desta vez era um número que você conhecia, o repórter. Você viu as notícias? Ele perguntou, a voz trêmula. Acabaram de anunciar uma coletiva de imprensa. O diretor da CIA vai falar em 1 hora. Você sorriu. Não era uma rendição, era um reconhecimento. Eles sabiam que não podiam mais conter o vazamento. A única opção era tentar controlá-lo. Eles vão mentir, você disse. Claro que vão, ele respondeu, mas todo mundo vai saber que é mentira. Desligou, olhou pela janela do motel. Lá fora, o mundo continuava girando, alheio ao terremoto que acabara de começar. Mas você sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. As regras haviam mudado, e você, o fantasma que eles tentaram apagar, agora era o único com o mapa do labirinto. Pegou a mochila, enfiou o laptop dentro e saiu pela porta dos fundos. O jogo não tinha acabado, apenas entrado em uma nova fase. E você, mais do que nunca, estava pronto para jogar, e os mercenários digitais. Você se recostou esperando o apocalipse midiático cair, 1 hora, 2 horas, silêncio absoluto. A internet seguia sua rotina como se nada tivesse acontecido. Aquela quietude era mais assustadora do que qualquer sirene. Tentou contatar o repórter. Nada. Tentou invadir um sistema de segurança residencial, mas a rede inteira estava fora do ar, desconectada. Foi então que entendeu. Invadiu a câmera de vigilância do vizinho do outro lado da rua. O ângulo era perfeito. A porta da repórter se abriu e 3 homens em trajes de contenção biológica saíram carregando sacos pretos de grau industrial. Não eram da perícia, eram os apagadores. Tinham silenciado a mensageira e agora a levavam em pedaços, como lixo hospitalar. O pânico tomou conta. Você jogou sua última carta com o sindicato cibernético. Enviou um SOS exigindo o ataque combinado, mas em vez de uma confirmação, seu firewall pessoal começou a gritar alertas vermelhos por toda parte. Eles não estavam decodificando o governo, estavam rastreando você. Naquele instante, a realidade bateu. Você havia cometido o erro mais básico de um iniciante. Acreditou na honra entre ladrões. O tio Sam simplesmente ofereceu um cheque mais gordo. Eles te venderam e sua cabeça era o bônus. Você estava sozinho, traído e encurralado. Não buscava mais um acordo. Queria destruição mútua assegurada. De um servidor ricocheteando por 12 países diferentes, você finalmente apertou Enter. Em um flash, terabits de provas tóxicas inundaram as caixas de entrada da CNN, da BBC e de todos os grandes veículos do planeta. Mas sabia que os editores podiam ser pressionados. Precisava de algo que eles não pudessem censurar. Hackeou as redes de painéis digitais.
Em Times Square, Shibuya e Piccadilly, os anúncios de refrigerante sumiram. No lugar deles, a sujeira classificada, crua e sem filtros, invadiu a transmissão de programas ao vivo e jogos da NFL. Por 3 minutos gloriosos, forçou o mundo a encarar a verdade. Mas cada pacote de dados que enviava era uma migalha digital. Ao viralizar, você se tornou o ponto mais brilhante no radar. As sirenes deram lugar a algo pior, o som surdo das hélices de um helicóptero. Você acelerou a moto tentando despistá-los no labirinto urbano. Viu um beco estreito, apertado demais para os SUVs deles. Pensou que era sua carta de saída, girou o acelerador para dentro da escuridão, acreditando que os despistaria. Errado, não estava fugindo, estava sendo conduzido. Aquele beco não era uma saída. Era uma caixa de abate tática. No fim, não encontrou liberdade, apenas um paredão de escudos anti-motim e faróis ofuscantes. Eles haviam mapeado seus movimentos, previsto sua rota e armado a armadilha antes mesmo de você ligar a moto. Um clarão, um baque surdo e então, escuridão, game over. Você acordou no fundo de uma van blindada, algemado e com as mãos presas por abraçadeiras. Calculava suas chances de sobreviver numa prisão federal de segurança máxima. O resultado? Zero absoluto. Já havia aceitado seu destino, passar o resto da vida olhando o sol através de uma fresta em um muro de concreto. Mas o universo ainda tinha uma última reviravolta guardada. De repente, o mundo tremeu. Um caminhão de 18 rodas surgiu do nada e colidiu de lado com a escolta, bloqueando a estrada como uma muralha de aço. Ouviu tiros, não o spray aleatório de gangues, mas os disparos duplos e precisos de profissionais. Gritos. Depois, silêncio. As portas traseiras foram arrancadas, deixando entrar uma luz ofuscante. 2 silhuetas apareceram. Uma de óculos escuros, a outra verificando um fuzil de precisão. O homem de óculos olhou para você como se fosse mercadoria danificada. Esse é o moleque, o outro assentiu. É ele, vamos, garoto, a menos que queira esperar o legista. Você não tinha escolha. Pulou para dentro de um SUV preto sem identificação enquanto o carro se afastava dos destroços. Finalmente falou: quem são vocês? Porque me resgataram, os dois trocaram um olhar. Somos o quê? Disse o motorista. Pessoas que viram os fios e foram canceladas por tentar cortá-los. Você sorriu sentindo um lampejo de orgulho. Bom, pelo menos vencemos. Eu vazei tudo. Times Square, as notícias. Washington está acabada. O sistema cai amanhã. Os 2 homens explodiram em uma risada seca e cínica. O de óculos balançou a cabeça e jogou um tablet no seu colo. Dá uma olhada no feed, garoto. Você encarou a tela horrorizado. Nenhum protesto, nenhum impeachment. Os assuntos mais comentados eram um divórcio digno de reality show e um desafio de dança viral. Os vazamentos classificados tinham sido marcados como deepfakes gerados por IA e enterrados pelo algoritmo em menos de 10 minutos. Ninguém liga para a verdade, garoto, disse o homem. As pessoas preferem uma mentira confortável a uma realidade incômoda. O jogo sempre foi manipulado. Você sentiu um vazio no estômago pior do que qualquer surra. Seu sacrifício não significava nada. O sistema não controlava apenas o crime, controlava a percepção da realidade. 2 opções, continuou o homem. Desce aqui e deixa-se a encontrar seu corpo em 1 hora. Ou vem com a gente e aprende a jogar o jogo de verdade, nas sombras, onde ninguém aplaude, mas onde as coisas realmente importam. Você olhou pela janela. O mundo seguia girando, indiferente à sua tragédia. Assentiu devagar. Sua nova vida acabava de começar.